Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Eu vejo que o cara que se relaciona com uma mulher que tem filho, ele tem uma vantagem triplicada, sabe por quê? Porque ele vai aprender a se cuidar e ser homem para aquela família, ele vai aprender a cuidar da mulher e ainda vai ter que aprender a cuidar do filho da mulher. E olha só, o quanto isso vai ser benéfico para a vida dele, ele vai evoluir, porque ele vai aprender a ter o que talvez ele nunca teve na vida dele, que é responsabilidade. Sim. Com a vida dele e com a vida de outras pessoas, entendeu? E a probabilidade desse cara se melhorar e virar homem é muito grande. A mulher vai apresentar para ele o real sentido da vida, o propósito da vida, que é família, sabe? Esses caras estão cada dia piores, eu vou te contar. E esse vídeo aqui tá recheado, tá? Assistam até o final aí que você vai ver que vão ter vários conselhos aí pra vocês assistirem, né? Segundo esse homem aí, é uma maravilha assumir mulher com filho aí, porque o cara vai ter que cuidar dos três, meus amigos. Se já não bastasse, se já não estivesse difícil criar um só, vocês imaginam o que é o cara criar 3 pessoas. Galera, o que eu posso falar pra vocês? Não entrem nessa. Já disse aqui, comentei várias vezes casos que aconteceram até na minha família, de pessoas que se ferraram porque assumiram mulher com filho. MSOL. Às vezes, não só MSOL, mas mulher divorciada, até viúva, porque infelizmente pode acontecer. Eu conheço um caso de uma moça até que muito legal, que infelizmente o marido dela faleceu, né? E ela ficou amíngua, coitada. Mas, cara, o conselho que eu dou aqui é pros homens. Até nesse caso, eu não aconselho vocês a assumir mulher com filho. Por que não, mestre? Simples, você vai estar colocando um peso enorme nas suas costas. É como se você jogasse 2 sacos de cimento para carregar na sua carcunda. Você aguenta isso? Vamos olhar o mundo real. Você tem condição de criar mulher e filho dos outros? Aí vocês poderiam me dizer, mestre, mas o filho é do outro cara, ele vai cuidar. Conversa, galera, conversa. A maioria das mulheres que têm filhos e que estão procurando relacionamento, meu amigo, elas não têm condição e o marido também não paga pensão direito. O que mais tem no Brasil é isso, é homem que mija no rim ali da menina e depois vaza, né? O famoso godelo, aí a menina acha alguém para cuidar e é o cara que cuida da criança. E se bobear, se a criança crescer num ambiente ruim e infelizmente se tornar uma pessoa mais mau caráter, ela vai crescer e vai jogar na sua cara que você não é o pai dela. Por mais que você tenha feito tudo por ela e pela mãe dele. Entenderam qual que é o problema? Isso sim, sem contar que pode acontecer mais um monte de coisa. O problema de filho que nem é seu vai passar a ser seu problema. Ela pode te jogar uma pensão socioafetiva no seu lombo, se ela for uma pessoa mal intencionada. Se ela for uma pessoa bem intencionada, pessoal, e vocês não tiverem condições, se ela ver que tá ficando muito pesado para arcar essa despesa, ela simplesmente vai te largar. Mas de qualquer forma o relacionamento não vai dar certo. Mas se ela for uma pessoa que tá com mais intenções para cima de você, bicho, ela vai te descascar. Então não cai nessa história. Não entra nessa que esse cara acabou de falar. Assumir mulher com filho não é presente nem aqui nem na China, meu amigo. Se é um presente que eu recuso com prazer. Assista o outro vídeo aí. É difícil achar um homem de verdade hoje. Eu não falei de masculinidade nem de sexualidade. Tá em falta no mundo. Homens de verdade. Homens que aguentam tranco. Eu não tô falando cara ser perfeito não, porque eu acho que nem tem ninguém. Eu não conheço ninguém perfeito. Tipo, esse aí é bom demais. Não. Mas homens que foram forjados. É difícil. Tá aí, né? Nosso amigo Pablo Marçal de volta aqui no canal com mais um desses conselhos aí. Eu acredito que ele tá tendo alguma mentoria com o Wendel Carvalho, porque não é possível. O que tá acontecendo? O público desses caras mudou? Como é que é? Antes eles falavam de prosperidade, né? Foco, disciplina, agora virou um lance de relacionamento. O público deles provavelmente se tornou só feminino, né? Porque aí o cara fala o que a mulher quer escutar e acabou.
qual que seria o papel da mulher numa relação? Eu tô querendo saber disso já faz bastante tempo, porque na internet eu só vejo vídeo de mulher reclamando de homem e vídeo desses caras aí falando que não tem mais homem no planeta Terra, que são todos meninos porque eles não querem um relacionamento sério com nenhuma mulher. Como se a mulher moderna facilitasse muitas coisas, né? Então, realmente fica difícil. Se alguém quiser espalhar esse vídeo aí para talvez aparecer aí na DM de um desses caras, né, desses coaches, fiquem à vontade que eu gostaria de ouvir a resposta deles. É muito fácil um cara que é milionário falar esse tipo de coisa aí, que o homem tem que assumir tudo, chegar junto, bancar tudo, mas a gente sabe muito bem que para um assalariado que não ganha dinheiro dando conselho mequetrefe para os outros, né, quase um charlatanismo, é complicado do cara fazer isso. O cara vai abdicar da saúde mental dele, vai perder aí muitos anos de vida aí tentando fortalecer um relacionamento que às vezes está fadado ao fracasso. A gente sabe muito bem que a maioria das relações humanas hoje em dia, principalmente entre homens e mulheres, tem tudo para dar errado. Porque começa do jeito errado, caminha para o jeito errado e acaba. Essa é que é a verdade. Não adianta aqui, gente, a gente querer dar um sentido estritamente religioso ou bíblico até para uma coisa que começou puramente por desejo carnal. Não adianta. A maioria das pessoas começam um relacionamento, o homem principalmente aí é um erro dele que ele comete, é querer casar ou juntar com uma mulher simplesmente porque ele está apaixonado pela beleza dela, e isso acaba em 2 tempos. Só que aí a merda já está feita. Vou deixar um vídeo aí que complementa muito bem isso que eu tô falando, do pastor Iago Martins aí, que eu gosto muito dele, mas infelizmente nesse vídeo aqui que eu vou passar agora, ele cagou no pau. Assistam aí, pô. Eu já aconselhei muitos homens que sofreram com o adultério de suas esposas. E é sempre muito doloroso, sempre muito chocante. E sempre os homens me perguntam, se fosse você, o que é que você fazia? O cara traído e eu tentando levar para um caminho de conciliação. Eu sempre dou a mesma resposta. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei qual seria a minha reação. Talvez eu ficasse maluco, pulasse da ponte, desse um tiro em todo mundo. Eu não sei como eu reagiria. Eu sei como eu gostaria de reagir. Eu sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. É que eu gostaria de ser, se Deus me livre um dia eu passasse por algo assim. Como eu seria? Não sei. Eu prego aqui e parece muito fácil. Ah, se fosse a tua filha, você não dizia isso. Se fosse sua esposa, você não dizia isso. Se fosse a sua família, se fosse você, é fácil falar com o microfone. Eu concordo com você. É fácil falar com o microfone. Mas eu sou um homem como você. Eu sou um pecador como você. Eu não sei o que eu faria nos dias difíceis, mas eu sei como eu gostaria de agir. Eu sei qual tipo de espírito que o meu coração deveria ter diante do poder do Evangelho. Eu acho que nós deveríamos todos nos preparar para isso. A gente tem que estar preparado para isso. A gente precisa viver a nossa vida se preparando, domingo após domingo, leitura após leitura, devocional após devocional, para o grande dia da calamidade, para que quando chegar, a gente encontre força para esses dias. Um dia, irmãos, o mal pode vir até nós. E quando o mal chegar até nós, a gente tem que ter força para aguentar o mal. Mas não só isso. A gente tem que ter a compaixão para perdoar o mal. Não é fácil, nada disso. Mas nós adoramos um Deus que morreu numa cruz. Não tem como ser fácil. A nossa religião é a religião de um Deus que tem cicatrizes. A gente não vai sair daqui sem algumas feridas e sem algumas cicatrizes lutando para conceder perdão. Veja, a gente está falando de coisas tão extremas, tão aterradoras, coisas que a maioria de nós não vai passar ao longo da vida. A maioria de nós não vai ter que perdoar alguém que cometeu um crime ou um ato terrível sobre nós. Mas se o mais deveria existir, como é que a gente fracassa tanto no menos? A gente não consegue perdoar um marido que às vezes tem que trabalhar demais e que não consegue lidar bem com as coisas. A gente não consegue perdoar uma esposa que muitas vezes está muito cansada e que não consegue ter o nível de intimidade que você gostaria. A gente não consegue perdoar um patrão que às vezes é grosseiro, ou perdoar um colega de trabalho que tenta passar por cima da gente, ou perdoar às vezes um pastor que está muito ocupado, ou um membro que às vezes não soube lidar bem com um relacionamento interpessoal. A gente está o tempo inteiro com angústias e mágoas e raivas de coisas minúsculas. O que eu não gosto desse discurso quase que divino, sabe, religioso sobre casamento, aquele lance de o que Deus uniu, nada separa, tanto é que a igreja coloca vários empecilhos para a pessoa poder se separar. O que eu entendo é o seguinte, galera, não é um papel ou um dogma, né, uma doutrina religiosa que vai dizer o que Deus uniu e o que Deus separa, não, meus amigos. Na Bíblia está escrito lá realmente, só que se a mulher te trai ou o homem te trai, é porque Deus nunca uniu.
O que eu percebo é que as pessoas levam demais a palavra de um pastor ou um padre a sério e não levam a sério o que está escrito na Bíblia, meus amigos. O que Deus une, realmente, o homem não vai separar. Então, se por um acaso aconteceu uma traição ou algo assim, você está sentindo no seu coração que você... Tudo bem, eu aconselho vocês a perdoarem, mas perdoar não significa que você tem que ficar com a pessoa de novo. Porque na maioria das vezes a pessoa que te traiu vai trair de novo se você voltar. Porque isso é uma falha dela. Você pode perdoar, beleza, não acumula raiva no coração nem nada, porque isso realmente é péssimo para a saúde de quem está sentindo, né, aquela emoção, aquela angústia no peito, mas não volte, cara. Ela que siga o caminho dela, se ela for uma mulher que realmente se arrependeu, deixa ela provar aquilo, bicho. Deixa ela provar. E aí, se realmente você gostar dela ainda demais e ela te provou realmente que ela está arrependida, volte. Mas saiba que isso não é garantia de nada, porque o ser humano é falho. Se o laço que você tem com a sua esposa, ou sei lá, um laço de amizade que você tem, porque quando eu penso isso, quando eu leio isso na Bíblia, eu não enxergo somente no caso de um casamento, eu enxergo isso de uma amizade ou algo assim. Se esse laço foi quebrado, é porque ele nunca existiu. E esqueça o que as pessoas estão falando, porque elas não têm propriedade para falar o que Deus quis dizer, não é isso? Porque o que Deus quis dizer, só Deus sabe, e a gente sente aquilo no nosso coração. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Até porque também a Bíblia dá ali algumas diretrizes realmente, só que a gente tem que levar em conta também o fato de que nós estamos sob a influência da carne. Aqui, gente, eu estou sendo extremamente religioso, beleza? Quem é ateu, quem não acredita em nada disso, pode até fechar o vídeo se quiser. Mas aqui eu estou falando para quem realmente acredita. Nós somos falhos, nós temos problemas, né? Resistir às tentações do mundo é a nossa cruz. Fazer o quê? Se a sua esposa te traiu, aí você perdoou ela e ela traiu de novo, meu amigo, eu não sei o que te falar. Termina e acabou. Perdoe, né? Mas termine. Não tenta restaurar casamento não, porque na verdade o casamento nunca existiu. Isso é o que eu realmente penso, galera. E não vamos cair também nesse papo de achar que só porque você está apaixonado, você é jovem, você se casa com uma mulher, aquilo é uma coisa que Deus uniu, não, valeu? Porque o amor que Deus fala na Bíblia é algo muito acima do que simples desejo carnal. Vamos saber diferenciar também quando é amor de verdade ou quando é simplesmente paixão que acaba rápido, é igual fogo de palha. Enfim, é isso que eu tinha para falar com vocês. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho. E quando aparecerem essa galera, né, principalmente o Pablo Marçal e esse outro coach do começo do vídeo, dando esses conselhos fajutos, sabe, essas séries de regras enlatadas assim para vocês, vejam como é a realidade onde a gente vive, a realidade que eles vivem e como eles ganham dinheiro. É isso, valeu!